Bom dia, sejam bem-vindos a todos, pessoal. Deixa eu ver aqui onde que eu tiro essa fotinha aqui para vocês me enxergarem. Sejam bem-vindos todos. Essa é a música de Josh Baldwin, Minha Fonte é Você. E essa declaração minha nessa semana, uma música incrível, maravilhosa. E sejam todos bem-vindos, pessoal. Hoje a gente está aqui, Curitiba sendo Curitiba, saí com 12 graus, fiz meu treininho e hoje o nosso Bíblia na Mesa, na verdade vai ser a história de superação de um atleta que ficou paraplégico, isso mesmo que você está ouvindo. E hoje ele estava treinando comigo na academia, você deve ter visto aí a foto dele. E ele vai contar pra gente. Eu volto e meia, eu sempre falo, faço umas aplicações e sempre falo sobre a gente estar preparado para o dia mal. Poucos de nós estamos preparados para receber um diagnóstico, poucos de nós estamos preparados para entrarmos num estilo de vida de impossibilidades. E uma das coisas que eu mais critico a vida evangélica é que no dia mal a gente esperneia e reage como qualquer outro não crente. O evangelho parece que funciona pro dia bom. Pro dia mal a gente surta, a gente esperneia, pergunta: Deus, onde você estava? Por que isso? Por que aquilo? E eu quero hoje falar com o Riek aqui, porque um dia ele em um acidente ele sentiu do umbigo para baixo amortecer e não pôde mais voltar a andar. E você vai ver o que aconteceu com ele. Então é um dos caras assim, que eu mais respeito hoje, um dos caras que realmente quando eu olho para trás eu vejo que vale a pena. Então estou muito feliz, pessoal. Que bom que vocês estavam com saudades, isso é um bom sinal. Mano, ontem terminei aquela live aqui, dormi até 6 da tarde, varei a tarde ontem dormindo, morri. À noite saí pra jantar com a família e meia-noite já não aguentava mais, tive que dormir. Aí dormi, hoje cedo, queria acordar 7h30 para treinar, não aguentei, acordei 8h15, fiz meu treino, fiz minha corrida. E é bom demais poder estar aqui com vocês hoje, em torno da comunhão. Tantas pessoas queridas, amadas, os Dutras, o Talmo, a Jaque, todos vocês aí, a Paty de São Paulo, a nossa igreja online, a gente já está chamando de igreja online isso aqui. Inclusive fizeram até um grupo da igreja online aí. A B Padilha, cadê? O Juliano, pastor Juliano, a Agatha, Pet Carvalho. E pessoal, às vezes a música que eu coloco no começo, ela é um pouco comprida, mas é de propósito mesmo. Primeiro que
tô sempre fazendo meu chimarrãozinho. Então quando eu tô atrasando um pouco, meu chimarrãozinho, a água não tá quente ainda. Mas normalmente eu coloco essa música para que o teu coração, você já entre diante dessa live com o teu coração leve, com o teu coração em adoração, com o teu coração alinhado. E eu sei que às vezes você está chegando correndo de algum lugar, ou você está aflito porque o boleto venceu, você não está com dinheiro. Eu sei que quando eu entro numa live, eu estou no meio de um processo da tua vida. E quando eu coloco essa música é justamente para você deixar essa música entrar dentro de você e preparar um caminho. Eu creio que Deus, ele habita nos louvores. Eu creio que a gente pode entrar com ações de graças diante de uma live como essa. E quando a gente coloca essa música não é só para matar o tempo, porque eu poderia entrar aqui e já ir falando, mas essa música na verdade é para você já ir concentrando tua mente, abrindo os olhos do teu coração, fechando os olhos da tua preocupação, porque todos os dias a gente está falando aqui de palavras de vida, a gente está falando aqui de palavras milenares, nós estamos falando aqui de mudar destinos. E eu sou grato a Deus porque muitos destinos estão sendo mudados. Atrás de cada entendimento existe uma nova realidade. E aqui é um campo de despertamento, é um campo de entendimento. Aquilo que a gente tinha que antigamente esperar 3 meses para ir no retiro, para daí pagar a inscrição, fazer toda aquela bagagem, toda aquele força-tarefa para você sentar num retiro e entender algumas coisas. Hoje você diariamente senta aqui e entende. Não sei se você percebe, mas a vida está muito acelerada. A gente está entendendo muito mais cedo, muito mais coisas. E eu fico contente porque tudo que você entende é tudo que você desfruta. E o que a gente não desfruta é tudo que a gente não compreende. Tá bom? Então, com vocês aqui, deixa eu chamar já o Riek. Riek vai estar com a gente aqui. Tô com o Bruno Jorge aqui do Canadá também. Muitas pessoas queridas junto com a gente aqui. Felipe Martins mandou uma solicitação. Não sei se foi de engano ou não, mas deixa eu chamar o Felipe Martins aqui, que normalmente a gente abre um testemunho aqui, o que o Bíblia na Mesa está fazendo com você aí. Vamos ver se o Felipe vai falar com a gente aqui. Fala, Felipe! Então ele deve ter mandado de engano. Deixa eu mandar então já aqui pro Riek. Riek, cadê o Riek? Riek Borders. Solicita aí, Riek, para mim, por favor. Mário Breller tá aí também. Mário, eu não consegui uma impressora, te devo um documento ainda. Preciso dar um jeito de imprimir aquilo, por isso que tá enrolando. Cadê? Riek tá aí? Cadê o Riek? Aqui. Então é isso aí, pessoal, com vocês, Riek Borges. Saludar. E aí? Fala, irmão, bom dia. Bom dia. Bem-vindo de volta aí. Bem-vindo. Pra quem não sabe, tinha aparecido a pessoal, solicitação ele é meu dele. parceiro de treino. E é que meu parceiro de treino puxa 3 vezes mais peso que eu. E hoje ele vai estar com a gente aí, então se apresente, fique à vontade aí. O Carl sempre faz umas apresentações sobre a gente que a gente fica meio constrangido. Uma vez eu fui no Centro Bible College lá, o Elder fez uns 10 minutos de apresentação, eu falei, pô, como eu vou falar agora depois de toda essa apresentação? Mas o convite hoje foi meio inesperado, mas faz tempo que a gente estava querendo fazer essa live, né? E poder compartilhar principalmente aquilo que a gente vive, que não seja algo que seja inventado, né? Não é uma filosofia que a gente inventa e fala, mas quando a gente vai falar sobre algo que a gente viveu, é sempre muito bom, assim. Então, para mim é um prazer estar aí, que a gente possa compartilhar algo que é Bíblia viva, né? Que é a palavra saindo do papel, e poder compartilhar a nossa história é sempre bom. Então, estamos aí para falar sobre qualquer Amém. assunto. Seja o acidente, seja... Amém. Eu queria só te introduzir. Eu sei que você deve estar com a cartucheira cheia aí e a gente vai para a Bíblia na Mesa mesmo. Eu espero que você dê uma palavra devocional para a gente. Mas antes eu só queria que as pessoas tivessem noção do que a gente está falando aqui.
Quanto tempo você está na igreja no cinema? Na cadeira? Não, na igreja no cinema. Faz quanto tempo que você está na igreja no cinema? Desde 2013. No caso, a primeira vez que eu Do- fui é novembro de 2013. Fazia 2 meses que tinha começado. de- Desde que fundou. Então, ele é Desde que praticamente fundou, o praticamente. fundador da igreja no cinema. E o Rieck foi um dos caras assim que ele sempre entrava quieto e saía calado. Ele entrava mudo e saía mais quieto ainda. A gente só percebia a presença dele. E eu me lembro que a gente nem não tinha tanto contato, era muita gente, era muita euforia. E um dia eu recebi uma ligação, e a ligação era que o Rieck tinha se acidentado. Eu só sabia por cima que o Rieck estava se preparando para algumas competições e ele era um atleta de ciclismo. E aí eu recebi uma ligação, naquela ligação era, se eu não me engano, foi tua mãe ou alguém próximo à tua mãe, falando, ó, o Rieck tá ruim, ficou ruim. E aí eu fui te visitar no hospital. Quando eu cheguei no hospital, você estava ali deitado, sorrindo, né? Já foi a primeira coisa que chamou a atenção. O cara recém-acidentado, sorrindo. Eu nunca vou me esquecer que você começou a contar o que aconteceu e tal, que você bateu, deu um efeito chicote no guarda-reio e aí parece que você sentiu amortecer do umbigo para baixo, começou a formigar e amortecer. E naquela hora ali, eu muito sem saber o que falar, né? Porque é fácil falar besteira numa hora dessa. E aí eu perguntei, mas o que te veio à mente? O que você sentiu, pensou? Aí você falou assim, naquela hora eu só fechei os olhos e lembrei daquilo que a gente vem aprendendo. E eu declarava, Jesus é suficiente, Jesus é suficiente, Jesus é suficiente. E cara, teu testemunho foi um dos testemunhos assim que quando na época ali eu tava meio vendo muita coisa na igreja no cinema, coisa boa, coisa média, coisa ruim, coisa gente boa, gente brincando, gente procurando a diversão. Eu percebi que a gente estava no caminho certo. E aí foi ali que eu vi uma natureza divina na tua vida. Eu vi uma realidade de uma nova criação. Né? E para quem sabe, pelo menos para quem está mais, talvez não mora com você, eu não lembro de ter visto você um dia abatido, porque você estava 2 anos no ciclismo, tinha grandes sonhos e de repente os teus sonhos foram interrompidos. Né? E eu lembro que no hospital você era o cara que consolava as pessoas. As pessoas vinham ali com mais remorso do que você e você deixava elas bem, falando, não, não, fica tranquilo, tá tudo bem, né? Tipo, tá tudo bem, mas tá tudo sob controle, né? Não tava nada bem. E aí, a partir dali, hoje, você é um cara que com, talvez, sem o potencial das duas pernas, você vive talvez o dobro de muita gente que tem as duas pernas. Né? Quando eu vejo você na academia, eu vejo você com o carro para cima e para baixo, você no culto, você nas reuniões, você reunindo gente na tua casa, você namorando a Rebeca, você tendo já planos de casamento. Eu fico honrado porque você é um exemplo daquilo que tanto se fala, né? Que cada um tem a vida que merece. E a vida que você não tem são as decisões que você não tomou. E você é um cara que mesmo que você passou por um processo muito difícil, você nunca teve uma decisão negativa. Você nunca teve uma decisão de desistência. Ao contrário, né? Eu via você na fisioterapia, nas 2 barras paralelas, tentando caminhar. E a gente crê ainda, né? Eu fico impressionado com cada pessoa que chega perto de você e fala, cara, ele vai caminhar. Ele vai caminhar. Para a gente é óbvio que você vai caminhar. A gente só não discerne quando. E a gente fica dizendo, Deus, está aqui. A gente crê nisso. Mas o fato é que tua vida, na verdade, não para. Tua vida não... Você não se sente um cara incapaz de nada. Né? Ao contrário, você parece que se desafiou mais. Hoje a gente falava ainda que você foi para canoagem. Né? Por falta de patrocínio, você tinha grande chance de estar entre os 3 melhores da canoagem do Brasil, né? Na Paralimpíada e Seleção Brasileira. E por 3 mil reais que não teve de patrocínio, você acabou tendo que abrir mão também disso, né? Correndo atrás de emprego, trabalhando, pagando contas.
Então, eu queria que você contasse um pouco de lá para cá, assim, né? Tudo que você viveu, lições que você tirou com isso, e aí você pode entrar com a tua palavra para hoje de manhã aí, para a gente, na verdade, te contextualizar, te colocar na mesa, sabendo que esse é o RIEC. RIEC tem grandes desafios hoje, desafios de emprego, desafios financeiros, tem o sonho de casar. E a vida, na verdade, do RIEC já nunca foi fácil, já antes do acidente, né? A irmã dele continua atleta, continua treinando muito, mas é uma família de superação, uma família que eu fico impressionado com o quanto Jesus é real, né? Então, com vocês aí, Riek Borges. Você estava contando da época que entraram em contato no acidente, né? E aquilo para mim, tipo, até é um mistério, porque as pessoas que, por exemplo, falavam para você, não sei se foi minha mãe, se foi algum amigo, na verdade eles não sabiam o que estava acontecendo. Tipo, nem eu sabia direito o que estava acontecendo e eu estava vivendo. Porque eu sofri acidente em Santa Catarina, em Brusque. E daí eles estavam aqui em Curitiba. E ligaram para minha mãe avisando que eu tinha sofrido acidente. Tipo, ela não sabia nada. E esse foi o maior baque, porque ela não estava perto. Então ela não podia falar para mim, filho, como é que você tá? Tipo, eu só sabia, olha, sofreu um acidente, é grave e precisa fazer uma cirurgia. Então, e foi bem nessa época que entraram em contato. Eu lembro que quando eu estava no hospital, acho que eu demorei uns sete dias, acho, para conseguir olhar o celular, assim. Né? Daí, eu lembro que para mim foi muito emocionante começar a receber todas as mensagens do pessoal da INC, pessoal que eu nunca tinha conversado ainda, né? Porque eu fui desde 2013 na INC, só que para mim foi tipo um processo, porque uma coisa é você entender algo, outra coisa é você ensinar sobre aquilo. Daí, para mim, eu demorava para se encaixar, assim. Tipo, não, é isso mesmo, é isso que eu creio. Só que eu acabava não compartilhando muito porque faltava um propósito para aquilo, assim. O tempo que eu estava vivendo era um mistério para mim, assim. O acidente foi um mistério. E naquela época que eu sofri acidente, só para contar como foi o acidente, eu estava competindo numa prova que é a Volta de Brusque, uma prova bem clássica, ela tem todo ano. E são 2 dias de competição, 3 provas. Eu já tinha participado das 2 primeiras, que é, o primeiro dia é uma prova, daí no primeiro dia tem 2 provas, de manhã e tarde, e depois no segundo dia tem a terceira prova. Eu estava nessa terceira prova, e é uma prova de estrada, uma prova que era mais ou menos uns 100 quilômetros, então era uma serra de uns 5 km, a gente subia ela, descia, fazia o retorno, subia de novo, descia, ia fazer isso 3 vezes, dava uns 30 e poucos quilômetros por volta. Eu acho que eu estava na segunda volta, na quarta descida. E eu estava fazendo uma curva, era como se fosse uma serra, então eu estava rápido. E é engraçado porque aquela era uma prova que quando a gente estava chegando, a gente começou a subir, assim, e o ônibus parecia que capotava para trás na subida. Assim. Eu pensei, o que eu estou fazendo aqui? Cara, porque não era uma especialidade minha. Uma subida de 5 quilômetros, portanto, o jeito que eu andava, né, para mim era ruim. Então eu tinha desvantagem naquela prova. Daí eu falei, vamos ver o que dá aí. E eu larguei a prova, passei a primeira subida junto com os melhores. Fiz o meu retorno, passei a segunda subida, eles distanciaram um pouco de mim, daí eu peguei e alcancei eles na descida. Daí eu pensei, cara, a chegada é no plano. Se eu passar a subida junto com eles, eu ganho na chegada. Então os caras porque, pra você entender assim, o ciclismo ele é muito baseado no peso corporal. Assim. Então, para você o mais leve sobe mais tempo, que a gente chama de escalador. E eu tinha um peso médio, assim. Então, para mim, subir aquela subida era longa demais. Só que se eu passasse junto com eles, eu vencia no final. Então, eu falei assim: o que eu vou fazer? Eu não consigo subir junto com eles, mas eu compenso na descida. Então, eu realmente estava descendo muito mais rápido que todo mundo. Então, quando os caras estavam descendo a 60 por hora, eu estava descendo a 80. E eu estava alcançando eles na descida, passando todo mundo. E aí que foi que estourou o pneu da bike, porque eu estava descendo realmente no extremo, assim. Estourou o pneu da bicicleta quando eu tava entrando numa curva, assim. Então, quando tava bem no início da curva, então não deu para fazer a curva. Daí eu fui reto na curva, freio o que deu, bati minha barriga no guarda-reio e minha cabeça no barranco. Eu acho até engraçado porque nem era para estar aqui, mas meu capacete está aqui. É o capacete do acidente. Se for ver, ele tem um pouco de sangue ainda que tá aqui. Ele tem toda a rachadura por dentro. Eu guardei, de lembrança, porque tem um amassado que o capacete ele é feito para aguentar uma pancada só. Então, por exemplo, se eu batesse a cabeça sem o capacete, com certeza eu tinha morrido. Assim. E é engraçado porque eu não quebrei o pescoço, eu quebrei a vértebra da parte torácica aqui.
Só que quando eu caí no chão, saiu o sangue no meu ouvido, saiu sangue no meu nariz, só com a pancada na cabeça. Então, tipo, eu bati a barriga e a cabeça. Então, tipo, minhas vértebras foram apertadas, assim. E uma delas não aguentou, que estourou, né? Que é a vértebra da altura do peito. E quando eu caí, eu não sei como, eu bati pra lá e fiquei virado pra cá. E daí eu tentei me levantar, senti uma dor muito grande nas costas e já não consegui, só que eu tava acordado. Tava me afogando com sangue, daí eu olhei pra cima, e daí os caras chegaram pra me socorrer, eu falei, ó, não consigo me mexer e tô com dor nas costas. Daí isso foi bom, porque eles tiveram um cuidado um pouco a mais, assim. Daí eu fui pro acidente, cheguei lá, fizeram os exames, eu não lembro direito o que o médico falou, porque ficava desmaiando a cada 5 minutos. Daí ele pegou e falou que precisava fazer uma cirurgia, eu falei, faz, só que eles não quiseram fazer, quiseram ligar pra minha mãe, que daí foi o evento que eles começaram a conversar aqui, tentando entender o que estava acontecendo lá, daí até minha mãe chegar lá e tal. Daí eu já tinha feito a primeira cirurgia, e foram duas cirurgias, assim. Eu fiz uma cirurgia no primeiro dia, fiquei 3 dias na UTI, daí fiquei 2 dias num quarto normal, depois fiz a segunda cirurgia, que é para colocar a prótese de titânio. Então eu fiquei 5 dias deitado na cama sem poder se mexer, porque se eu sentasse, terminava de romper a medula ali, né? No caso, eu já não sentia nada, assim, porque eu tinha entrado em choque, mas eu não podia me mexer. E o momento para mim que foi mais marcante foi talvez acho que no segundo dia da UTI, assim, porque foi quando eu comecei a pensar sobre o que tinha acontecido. Porque até então eu não tinha parado para pensar, assim. Eu estava cansado porque estava 2 dias competindo, tinha feito uma cirurgia, então, tipo, eu cheguei a dormir muito, assim. Eu fiz as duas cirurgias e dormi direto, assim. Daí, quando eu acordei no segundo dia, eu lembro que eu comecei a pensar sobre o que tinha acontecido, e daí eu mentalizei, tipo, uma cadeira de rodas, assim. Eu pensei, tipo, eu acho que eu vou acabar ficando na cadeira de rodas, né? Eu não sei o que vai acontecer, na verdade, né? Porque os médicos não sabiam, porque eles falam, ó, tem que fazer isso, 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 tem que esperar. E daí, eu lembro que na hora eu senti muito medo, assim. Só que não foi medo da cadeira, não foi medo da dor que eu tava sentindo, eu senti medo de ficar triste. E aí que eu vejo o mistério, porque a única decisão que eu tive foi de fechar meus olhos e falar, pai, independente do que aconteça, só não me deixa ficar triste. A dor a gente enfrenta, a dificuldade a gente enfrenta, só que se eu ficar triste, daí eu não sei se eu consigo passar por isso, né? E eu falei só isso e descansei. E daí eu fiz a segunda cirurgia e tava. Daí eu fiquei 12 dias total no hospital. E os 3 dias após a segunda cirurgia foram dias que eu senti dores absurdas. Porque como eu tive uma lesão neurológica e eu fiz duas cirurgias no mesmo lugar, a sensibilidade minha ela ficou extremamente aumentada. Então, por exemplo, se eu encostasse um lençol na minha barriga, doía. Doía só de encostar o lençol assim na barriga. Então, nas costas, que eu tinha feito duas cirurgias no mesmo lugar, parafusado na minha coluna, já estava doendo e a dor estava aumentada. Então, eu senti dor assim que eu falo que eu achei que era impossível sentir tanta dor. Eu não sabia que era possível. Eu falei, não, quando eu pensar, se chegar tanto de dor, você desmaia antes. Só que como era 3 dias, eu ficava 3 dias tendo dor, tendo alucinação por causa da dor. Engraçado que no quarto dia a dor aliviou, e daí, acho que foi no quinto dia depois da cirurgia, né, já estava 10 dias no hospital. E eu lembro que eu tava vendo minha mãe e meu amigo Marcelo correndo no quarto, arrumando as coisas assim. E eu comecei a chorar naquele dia. Daí eles pegaram e pararam assim, por que que você tá chorando? Eu falei, eu tô muito feliz. Tipo, eu não sei por quê, mas eu tô muito feliz. Daí eu chorei mais ainda porque eu lembrei da minha oração. Eu falei, tipo, independente do que você tá, a alegria ela é constante. E aí que tá, porque você comentou da época que as pessoas vinham e eu consolava elas, porque elas estavam esperando chegar e ver alguém triste. O ponto é que se eu fosse querer controlar a situação, não ia dar boa, porque eu não tinha controle sobre aquilo. E eu continuo não tendo controle. E aí que eu percebo que a resposta está aí, a resposta está em você não tentar ter o controle. Porque como que eu ia controlar algo que tinha acontecido? Eu não tinha controle nenhum daquela situação, só que a primeira coisa que eu fiz foi entregar o controle para aquele que pode controlar. Então, o que me impediu de cair nessa depressão foi soltar a mão do volante. Eu não tinha noção do que eu estava fazendo, mas tipo, foi a primeira coisa que eu fiz.
E não é um mistério, porque, igual você falou, é um exemplo de superação, assim, e eu sempre falo que eu não me vejo como exemplo de superação, porque não fui eu que superei aquilo que eu passei. Eu vejo que foi Jesus que superou por mim. Então, tipo, como que eu posso ter mérito em algo que eu não sei como aconteceu, assim? Então, eu sempre passou tipo 10, 20, 30 dias depois do acidente e eu não tinha ficado triste, eu sempre ficava pensando assim, eu devo estar meio não deve ter caído a noção ainda, né? Tipo, acho que daqui a um pouco eu vou me ligar no que aconteceu e eu vou cair nesse baque assim. Só que esse dia não chegou, assim. Eu fiquei esperando esse dia chegar e ele não chegou. Não chegou o dia mal, assim, o dia ruim, né? E não que não exista um dia mal, mas o problema do dia mal é estar em você querer controlar ele. Naquilo que sai do teu controle, você querer falar, não, eu vou dominar isso aqui, né? Eu sou forte, eu vou passar por cima disso. O ponto é que por mais forte que você queira ser, você ainda é fraco para passar sobre certas coisas, né? Eu particularmente sempre gostei da ideia de ser forte, só que eu continuo sendo fraco, assim. Tem aquele texto que Paulo fala sobre o espinho na carne dele, né? E ele pega e fala que orou 3 vezes para Deus tirar o espinho da carne, e a resposta de Deus foi: Paulo, a minha graça te basta. E eu cresci ouvindo a explicação sobre esse texto, em que as pessoas falavam assim: ó, Deus não tirou o espinho da carne de Paulo porque ele não precisava que fosse retirado o espinho, porque ele já tinha graça. Só que não tem nada a ver, tipo, a resposta de Deus não foi essa. A resposta de Deus para Paulo foi: Paulo, para de me pedir. Você já tem a minha graça. Tire dela tudo aquilo que você precisa. Você não precisa pedir para eu tirar o espinho da carne. Você já tem a minha graça. E ela te basta. Entende? Se você precisa que tem um espinho, precisa que retire, a graça é a resposta. Se você vai ser açoitado, a graça é a resposta. Então, tipo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza no momento que você parar de querer controlar as coisas, né? Por exemplo, não é porque um dia eu Meu Deus. passei por um baque e não deu boa, porque agora eu estou imune. Se eu passar outro dia por algo tão ruim quanto, ou talvez nem seja tão ruim, mas se eu querer voltar a ter o controle, eu sei que eu vou baquear. Eu não vou aguentar. Mas se eu continuar não querendo controlar, tipo, não querendo dominar as coisas, mas confiando naquele que tem a autoridade realmente para controlar, aí eu vou conseguir usufruir da graça. Aí o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza, né? Só para não ficar nisso assim e tentar mudar um pouco Mas o tem, ponto. tem um episódio, Pode falar. um episódio interessante aqui. Eu lembro que nesse período ali, você como todo atleta, né? Ou treina ou vai trabalhar, né? Essa é a dificuldade de um atleta hoje. Ele não consegue dedicar tanto tempo pro trabalho porque ele precisa muito tempo pro esporte. Naquele tempo eu lembro que você, financeiramente, você estava degringolado. E aí, em seguida, você recebeu uma oferta de uma federação que te deu a possibilidade de comprar um carro. Como é que foi isso aí? Não, no Lembra que caso você foi, no orou? caso foi o seguro da prova esse daí. Porque eu recebi o seguro, porque do acidente, Nem quando eu sofri o sabia que ia acidente, veio o receber. seguro da prova, assim. Não sabia. Você nem No sabia que ia caso, receber. nem sei se. É porque daí veio, ajudou bastante, assim. Só que até isso que você falou sobre o esporte, o problema de você viver o esporte e não ter tempo não é nem a questão do tempo para treinar. Você pode, por exemplo, treinar 1 hora por dia. Só que você vai treinar tão intenso que você precisa das outras 24, 3 horas para descansar. Então, por exemplo, um atleta não consegue trabalhar e treinar ao mesmo tempo, não porque ele não vai ter tempo para treinar, mas é porque ele não vai conseguir descansar. E se você não descansa, o treino se torna inútil. Em vez de te deixar forte, te deixa fraco, né? Porque a evolução vem no descanso. Então, realmente, ou trabalha ou vive o esporte. Não tem como viver os dois ao mesmo tempo, assim. E após o acidente, eu tentei entrar na canoagem. Na verdade, eu entrei, participei do Campeonato Brasileiro uma vez sem treinar, do Campeonato Brasileiro de Paracanoagem. Gostei do negócio, falei, ó, dá pra fazer força. E daí eu peguei e comecei a treinar. Eu treinei durante um tempo. Só que é engraçado, porque quando eu entrei no ciclismo, tipo, eu tinha 16 anos, e pra mim era um encanto, assim. Tipo, eu falei, eu vou chegar lá e vou ganhar todo mundo. Perdi, pra todo mundo. Daí, pra mim, aquilo foi o maior desafio. Eu passei por um monte de perrengue, assim. Eu voltava todo dia para casa morrendo de fome e sofrendo, estourava o pneu da bicicleta, voltava para casa sem pneu, 60 quilômetros longe de casa. Você passa por muito problema, assim.
só que você tá na empolgação, tipo, é a primeira vez, tipo, daí você supera tudo aquilo. Eu superei, eu comecei a viver o esporte de verdade, assim. Daí parou, tudo, de uma vez só. Daí eu tive que começar de novo, assim. Daí passar por todo esse perrengue de novo, num esporte novo, daí, tipo, eu já não tinha mais o encanto. É igual a gente tava começando ontem, hoje na academia, que eu sempre vi em mim um potencial genético muito grande, assim. E no ciclismo, eu sempre. Todo mundo via isso em mim, falava, não, você tem muito potencial, você consegue e tal. E só que hoje alguém pode chegar e falar pra mim, ó, você não era bom. Eu falei, de fato, eu não fui o melhor. Tipo, eu sempre continuei sendo uma promessa. Isso foi a coisa que mais me incomodou do acidente, assim. Porque eu nunca. A, a questão de falar quão forte eu conseguiria ser, né? Por exemplo, hoje tem três amigos meus que eles competiam comigo, né? Por exemplo, ontem eles me chamaram para ir no treino lá, nem fui. Mas, por exemplo, tem uma prova que chama quarteto, que a gente corre em quatro, que era para nós quatro correr, e sobrou só os três. Daí todo ano eles tentam achar uma pessoa nova para correr com eles. No caso, essa quarta pessoa era eu. E eles hoje são o melhor do Brasil, assim. Eles, na verdade, é eles e mais uma equipe sempre, assim. Sempre eles que lutam para ficar entre os melhores ali. O Campeonato Brasileiro vai ser agora em dezembro. Daí eu penso, tipo, que era para mim estar correndo com eles agora, que era para mim estar vivendo isso. Né? E eu sei que se eu estivesse competindo, eles estariam mais fortes, porque, né, a gente sempre se desafiou. Assim. Todos os treinos, tipo, era eu contra eles. Então a gente sempre evoluía muito. E para mim o que mais me incomodou foi essa dúvida. Assim, tipo, quão forte eu conseguiria ser? Né? Se eu tivesse tido a oportunidade de viver isso, aonde que eu ia conseguir chegar realmente? E daí por isso que eu entrei na paracanoagem, é por isso que eu comecei a treinar musculação extremamente pesado, mas igual eu comentei hoje, para mim, depois de um tempo eu comecei a perceber que era só um orgulho meu, assim, porque eu queria provar que eu conseguia. Então, viver o esporte é legal, eu ainda tenho potencial genético, eu sei disso, né? Quando eu treino, eu vejo que eu tenho uma certa vantagem entre as pessoas, porque eu tenho genética boa para isso, graças ao meu pai, ao meu avô, sempre foram pessoas fortes, mas eu percebi que era só um orgulho. Se eu ficasse insistindo, insistindo ali, eu ia deixar de viver outras coisas para tentar provar um orgulho meu, assim. E às vezes você tem que aceitar, porque você não precisa disso, assim. O sentido da vida não tá em você provar algumas coisas. Então, eu tinha um sonho e eu não pude viver esse sonho. Tá? Paciência, né? Tipo, não tem o porquê você querer insistir em algo, assim. Não seja orgulhoso a ponto de você falar, não, Deus, tipo, eu perdi essa aqui. Não, Deus, não faz mal perder. Tá certo, tudo bem perder. Não faz mal. Tipo, e de fato eu perdi a oportunidade do ciclismo. Assim. Hoje, se eu voltasse 100% se eu voltasse a ciclista, provavelmente não. Né? Provavelmente eu não ia mais voltar, mesmo hoje, assim. Né? Eu ia talvez fazer um hobby ali, mas eu não ia mais. E aí que volta o controle, porque né, se você ficar insistindo em algo que já foi, é você querer controlar, é querer dominar a situação. Né? É querer, por exemplo, todo mundo chega para mim e fala, não, você vai andar e não sei o que, você tem que... Anda, anda. Daí eu falo assim, tá, massa, eu também acredito nisso, mas eu não tenho controle, assim, né? E o ponto que as pessoas, elas querem controlar e querem que eu controle a situação. Mas o ponto é que eu não tenho controle. E se eu querer tomar o controle, daí talvez aquela depressão que não veio antes venha hoje. Porque eu vou querer controlar uma situação que eu não consigo ter controle sobre ela. Né? E às vezes você fala, fé e confiança são duas coisas diferentes. Uma coisa é você ter fé em Deus, outra coisa é você confiar nele. Né? Porque fé é você caminhar numa certeza invisível. Agora, confiar é você se soltar nele. Então, por exemplo, uma coisa é eu caminhar e falar, não, Deus falou vai por aqui, eu vou por aqui. Beleza. Mas eu tenho uma certeza disso. E quando você não tem certeza? E quando você não tem uma certeza sobre aquilo que vai acontecer? Aí que vai vir entrar a confiança. Então, a tua fé ela sempre vai te levar em certos lugares, mas tem lugares que só a confiança te leva. Tem lugares que você precisa soltar. Né? Eu não sei, tipo, eu não tenho essa certeza, mas eu confio. Eu confio porque ele é meu pai que me sustenta. Eu confio porque ele é o pai que me segura, assim. Né? Tem uma música que eu gosto que Meu Deus. ela fala assim, que a letra fala, como eu te amo, como eu te quero. A minha vida está nas mãos do meu grande Salvador. Sempre que eu penso na letra dessa música, eu imagino Jesus gigante, assim, e ele me segurando na mão dele. E é assim que é a vida. Assim.
Uma coisa é você ter fé nele, outra coisa é você confiar. Não basta você ter fé, confie também, né? Se você tem uma certeza, caminhe em Muito cima bom. dessa certeza. Mas no momento que você tiver a dúvida, solta a mão, tipo, fala, pai, é contigo, tipo, né? E ó, quando a certeza vir, não deixa de caminhar. Porque talvez a dúvida ela seja só um período, né? Talvez a dúvida ela seja só o momento de separar e orar e olhar para o horizonte, assim. É legal porque no dia do Hot Share, que teve o culto da Inc., uma menina, ela fez uma carta para mim lá do Hot Share, e a palavra de conhecimento estava escrita assim que ela via eu como se estivesse numa montanha, com uma espada na mão, olhando para o horizonte. E ela falou que Deus ia me falar quais os próximos passos tomar. E para mim isso faz muito sentido, porque aí que entra esse momento de confiança, em que você fica esperando a palavra vir para você caminhar. Porque a vida de um crente ela está baseada numa palavra que você recebe, né? Toda a nossa vida ela está baseada na palavra. A gente recebe uma palavra e caminha sobre ela. Só que uma palavra você não inventa ela, você não cria uma palavra. Você não vai pegar Jesus não é feito da tua imaginação. Jesus é Jesus Uau, e ele é a palavra vida. Então você não cria Jesus, uau. você recebe Jesus, né? Tipo a palavra ela tá pronta antes de vir para você. E vai ter momentos que talvez você não vai saber qual é a palavra para você caminhar em cima dela. Daí que tá o ponto de você olhar para o horizonte e esperar a palavra vir. Tipo, saiba esperar a palavra, não caminhe sem palavra. Eu gosto de uma frase que você sempre fala, que é: se você não sabe o que fazer, não faz nada. Não caminhe em cima de dúvidas. Às vezes é difícil você não fazer nada, né? Às vezes é difícil você parar de fazer algo. Mas aí que entra a confiança, né? Por Meu exemplo, Deus. você estava falando em questões financeiras, assim. Ah, se eu olhar minha conta hoje tá zerada. Não caiu o salário ainda, tá zerada. Só que não falta nada. Tipo, eu cheguei em casa, tem abundância de comida para mim comer. Mas aí que tá a confiança, porque teve um período na minha vida que, tipo, que eu realmente não tinha como trabalhar, não tinha como fazer nada e, tipo, nunca faltou nada, assim, nada, né? Tipo, Deus, ele sempre vai te suprir. E era um momento que eu não tinha uma palavra para caminhar, porque eu não sabia onde caminhar. Mas a confiança me deixava nas mãos daquele que me sustentou, assim. Então, esse é o ponto, assim, tipo, eu não venci a consequência por causa de uma fé absurda. Eu passei por isso por causa de uma confiança verdadeira. Eu não precisei de uma fé que me fez mover montanhas. Confiei Hum, primeiro. São as duas coisas, assim, porque o justo vive pela fé, mas não é porque você tem fé que você não deixa de confiar, sabe? Percebe que às vezes a fé pra gente é como uma espada mesmo. Você quer sair lutando contra todo mundo, assim. E volto na palavra profética, assim. Eu, tipo, num horizonte com uma espada na mão, e eu vejo que a espada é a fé, né? Só que em vez de o momento de você parar é o momento de você confia, pai, para onde que eu devo ir agora? Aonde que eu devo usar a minha fé? Se você me deu essa fé, que essa espada que eu posso lutar contra tudo, até se eu vivo por ela, então para que lado que eu vou viver por ela, assim, né? Não basta você ter a capacidade de lutar se você não se lutar pro lado errado, né? Aqui vem o sentido, né? É. não sei se começar a trazer uma palavra aí, mas a palavra chegou, mano. Meu Deus. Cara, que manhã, mano. Entregar, você me faz crer que entregar o controle é o caminho para se apropriar da alegria, irmão. E aqui vai fazer sentido quando a Bíblia diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Essa é a prova concreta que a alegria não é fruto do Espírito para deixar a gente feliz. A alegria é fruto do Espírito para nos tornar inabaláveis, fortes. Eu nem sabia dessa parte tua aí, sobre a tua relação com a tristeza, né? Você viu ela de frente e se divorciou da É. tristeza quando você entregou. Só que é interessante essa ponte, né, cara? Essa ponte entre a tristeza e o controle. Você conseguiu matar a tristeza rendendo-se à alegria, né? A tua rendição, né? Tua rendição te acessou na alegria, né? E é interessante isso porque isso explica o sofrimento de muitas pessoas.
E eu nunca relacionei que o É. sofrimento tem a ver com o controle que eu tento manter, né? E, cara, não tem como manter o controle. Não tem, não tem. Ninguém controla a vida de um filho. Ninguém controla a vida de um neto. Ninguém controla a economia do país. Ninguém controla uma pandemia. Ninguém controla. E bem-aventurado aqueles que encontraram entendimento como você. Porque a tua mente superou a tua circunstância. E a gente sempre, sempre, sempre pregou, né? A gente sempre pregou que a fé que a gente crê não nos promete uma circunstância boa, mas promete... Não vai mudar a nossa circunstância, mas vai mudar a gente na circunstância, né, cara? Isso é a prova real de uma palavra pregada para o país inteiro, cara. Eu fico honrado mesmo. Deixa suas considerações finais aí. Deixa uma mensagem para a galera. Fale do teu coração, pregue a palavra, você é um pregador, você é um homem de Deus, cara. E eu me sinto honrado mesmo, cara. Tem um ponto até que eu ia comentar ali, que talvez seja até um pouco polêmico, se você for pensar, porque uma das maiores discussões teológicas que existe é que é entre a predestinação e o livre-arbítrio. Daí, tipo, essa é a discussão eterna. Só que dentro desse assunto que a gente está falando sobre as circunstâncias, é aí que eu aprendo um pouco sobre a resposta para isso. Assim. Porque a gente sempre olha para a Bíblia e fala assim, não, porque Deus ele nos criou para ter o domínio sobre as coisas. Só que daí o pecado vem e nos tira o domínio. Assim, daí o homem, em Adão, perde o domínio da terra, o domínio daquilo que era a herança dele, ele perde. Daí eu sempre vai ver pregando assim, não, porque em Cristo o domínio ele é retornado. Assim. Daí eu percebo que isso não é uma mentira. De fato, em Cristo o domínio ele volta pra gente. Só que há um erro muito grande que eu percebo na prática disso. Assim. A gente perde o domínio em Adão, recupera em Jesus, só que a gente não recupera o mesmo domínio que tinha lá. E aí que eu percebo o nosso erro de querer dominar a terra baseado na palavra que Adão recebeu. E por que eu tô falando isso? Assim? Porque se lê, no final de Efésios 1, nem vou abrir aqui, mas só vou citar. No final de Efésios 1, se você for ver, Jesus, a Bíblia fala assim que Deus, ele colocou tudo quanto existe debaixo dos pés de Jesus. E o concedeu à igreja, que é o seu corpo. Cara, aí que tá o contrário de tudo, porque existia um domínio para o homem que não é mais do homem. Tipo, existia algo que foi perdido no primeiro Adão, que Jesus recupera, mas ele não recupera mais para nós, ele recupera para ele. E tudo está debaixo dos pés de Jesus, não está debaixo do meu pé. Só que o ponto é que eu sou o pé. Porque a Bíblia fala assim, tudo foi colocado debaixo dos pés dele e Deus o concedeu a igreja que é o seu corpo. Então pensa, veja, tudo que existe está debaixo dos domínios de Jesus. A Bíblia fala que tudo aquilo, tanto que é físico quanto celestial, tudo é convergido em Cristo. E tudo está debaixo dele. Que ele é o cabeça do corpo. Só que o corpo é a igreja. E eu percebo que você, como filho, você não domina mais as coisas. Você não domina mais a terra. Você domina a terra como igreja. Porque as coisas estão debaixo do corpo de Jesus e não debaixo de mim. E então Jesus ele é o cabeça e ele tem o domínio sobre todas as coisas. Só que ele domina através do seu corpo, que é a igreja. E aí eu vejo que um dos nossos erros é querer viver. Não, eu falo, não, agora eu vou reinar sobre a terra. Não, você não vai reinar sobre a terra, nós vamos reinar sobre a terra, porque você sozinho não faz nada. Tipo, eu sozinho não faço nada. E uma das frustrações das pessoas é achar que elas vão controlar sozinhas as coisas. Não, porque Deus agora me deu o controle. Não, Deus não te deu o controle. Ele deu o controle para Jesus. Uau. E você tem que entender que você é só o corpo, que segue a mente do cabeça. Então, tem certas coisas que... Aí que é o ponto. Para de querer controlar sozinho e ouça os pensamentos daquele que, de fato, tem o controle agora. Porque aquilo que foi perdido em Adão não foi devolvido para você, foi devolvido para Jesus. Por isso que ele veio como homem. Né? Por isso que ele é o homem que redimiu tudo.
Então, e por que eu falei da predestinação e do livre-arbítrio? Porque há uma discussão de você, não, será que Deus ele me preparou tudo aquilo que eu estou vivendo? Será que Deus predestinou eu sofrer um acidente? Deus predestinou a minha vida como vai ser? Deus que escolheu se eu vou ser salvo ou não? Ou será que eu tenho livre-arbítrio para escolher as coisas? Deus ele não escolhe por você e Deus também não te dá livre-arbítrio, né? Porque livre-arbítrio pensa que arbítrio vem de arbitragem. Pensa num jogo de futebol. Um jogador, quando ele entra num campo, ele está debaixo de uma arbitragem. Se ele pode fazer o que ele quiser dentro do campo, só que se ele dá um soco na cara do colega dele, ele vai ser expulso do campo, porque existe uma arbitragem. E assim é a nossa vida. Você está debaixo de uma arbitragem. Se você der um soco na parede, tua mão vai quebrar, porque assim foi pré-estabelecido antes de você chegar aqui. Então não pense que você tem domínio sobre as coisas. E também não pense que Deus está dominando por você. Porque a resposta não está nem em você e não está no Pai. A resposta está no Filho. Né? O domínio não está no nosso Pai. O domínio está no primogênito. E o domínio também não está em você. Está no meio ali. E a resposta não está... Por isso que eu digo que a resposta para essa pergunta não está em Deus e não está na gente. Está em Jesus. E como eu falei daquela... Sabe, quando as pessoas chegam para mim e falam assim, ó, não, você tem controle agora, porque Deus ele te devolveu esse domínio, agora você pode dominar as coisas. Eu falo, não, eu não domino as coisas. Quem domina é Jesus. Só que eu sou o corpo dele, né? Nós somos o corpo dele. Então, se a gente, para deixar uma palavra final assim, para a tua vida, não queira controlar. Confia, né? E quando você receber a palavra, vai em frente. E quando você não tiver mais uma palavra, para, espera a palavra vir de novo. Não tem problema parar de vez em quando. E como igreja, né, como nós como corpo, assim, para de querer viver somente como filho e passa a viver como corpo. Porque existe um mistério para você viver como filho, assim, você é filho de Deus. Só que existe um mistério que você só vai viver como igreja. Né? Existe um domínio que foi estabelecido, que foi retornado, que a gente só vai viver como corpo e nós não vamos conseguir viver sozinhos. Então, não adianta a gente querer viver graça e paz da parte de nosso Deus, o Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é Pai, Jesus é Senhor. Deus é teu Pai, você se relaciona com Ele como Pai agora. Mas entenda que você continua agora tendo um Senhor, um dono sobre a sua vida, que é Jesus. Ele fala que Ele nos comprou com alto preço, então eu não sou mais de mim mesmo. Então eu não tenho mais livre-arbítrio, ou eu não fui controlado por um Deus que controla tudo. Não. Eu me relaciono com Ele como Pai e eu sou o corpo de Jesus. Então, junto com Ele, eu domino as coisas. Não porque eu tenho poder, mas porque Ele redimiu o poder. Então, que fica essa palavra final, assim, que para a tua vida, você não precisa controlar e você precisa confiar naquele que tem o poder, e é Jesus. E se a gente quer viver um domínio sobre as coisas, agora a gente tem que começar a viver como corpo. Entender que nós somos a soma de um só. Todos nós somamos um só. Quer viver o domínio que foi perdido de Adão? Confia no segundo Adão. É ele que tem o domínio. Não acho que você tem domínio sobre as coisas. Porque senão você só vai se frustrar. Só vai patinar. Vai abrir mais um ministério que vai ficar fazendo a mesma coisa e vai ficar patinando ali. Mas se você viver além disso, daí tem a verdade. Daí é a nova Jerusalém sobre a terra. Daí é o Monte Sião que chegou. Aí a Igreja Santa não está no teu poder, não está no teu dom, não está no ministério que foi confiado a você, está no ministério que é de Jesus que a gente participou. Isso aí. Amém. Não sei nem o que falar, irmão. É interessante que o Evangelho... Na verdade, dá pra te falar muito nesse episódio de várias horas. Dá pra gente falar muito nessa, que ele precisaria de muitas horas. É isso aí. Você vai voltar. Tem que voltar aqui. O homem bom tira do seu bom tesouro boas. E você é um tesouro, irmão. É interessante que você pode escrever um livro. O Evangelho na perspectiva de uma cadeira de rodas. Ele muda tudo, irmão. Ele muda tudo. Quando você fala sobre isso aí, isso é uma das coisas que talvez no meu sabático foi uma chave que virou.
que a gente caiu no erro de reinar como rei. E quando a gente reina como corpo de Cristo, a gente reina como sacerdote, não é só como rei. O primeiro Adão, ele era para reinar como rei. Só que reinar como rei é óbvio. Só que Jesus, ele se despiu de si mesmo. Ele não desceu em forma de servo, de rei. Ele era rei, porque Deus é rei sobre tudo. Deus é rei sobre tudo. E Deus, a Bíblia diz que ele não julgou por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, ele abriu mão de ser rei, entrou num caminho de humanidade, se vestiu de humano e como sacerdote ele reinou. Todo princípio de domínio como rei é corrupção. Toda tentativa da igreja reinar em vida como rei é corrupção. Nós vamos nos corromper de novo. Por quê? Porque um rei, à medida que ele é rei, mais que ele é rei, ele é servido. Quando a gente reina como sacerdote, à medida que eu cresço, é à medida que eu sirvo. Não tem nada a ver com ser servido. É paradoxal, é antagônico. E aqui é interessante, porque o texto diz: se pela ofensa de um só, e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. E aqui ele fala, não vai reinar, ele fala reinarão. Já está falando do que você falou aqui, coletivo. Eles reinarão em vida. E aqui é a chave que você... Essa é a chave da live hoje. Por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Essa parte a gente esquece. É por meio de Jesus Cristo que a gente vai reinar em vida. Fora de Jesus Cristo, não reina em vida. É massa, porque esse texto que você está falando, eu ia até citar ele antes, só que daí tipo, fica muito complexo. Porque se vocês receberam da abundância a graça e da dádiva da justiça, e por isso vocês reinarão em vida. E aí está a resposta. Né? Eu poderia pegar nesse versículo e resumir toda a resposta de como reinar em vida. É fé e justiça. É fé que se acessa graça e justiça. E aí está a resposta. Né? Se a gente pegar esse versículo, a gente pode fazer um livro só sobre esse versículo. Se for sobre escrever um livro, esse versículo dá para escrever alguns livros. Porque tem muita resposta aí. Você recebe graça e justiça, você reina em vida. E aí que está a resposta. Por exemplo, se a gente pega aqui, ó, 1 Pedro 2,9, que fala sobre o sacerdócio real, ele fala, ó, porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele não fala em nenhum momento que você é sacerdócio real. Ele fala, vós sois. Ele está falando sobre o povo. Fala assim, ó, vocês são sacerdócio real. Então, assim, eu sou rei, nós reinamos como rei e como sacerdote, mas não é sozinho, é nós. Porque você sozinho, você não é rei e sacerdote. É vós sois. Vós sois. Esse nós mistério. somos. Porque Jesus é o rei e o sumo sacerdote. E nós, unidos a ele, agora nós reinamos com toda a autoridade possível. Porque está nele. Então, nele nós somos o povo sacerdócio real, a nação santa. O povo de propriedade exclusiva de Deus. E aqui é um mistério para a resposta como ser igreja de verdade. Ser igreja de verdade é parar de querer ter o domínio. É confiar nele. Amém. E é interessante que o texto de Efésios 1:9 que você ia citar aqui, ele diz, porque o mistério da vontade de Deus é fazer em Cristo convergir todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra. Irmão, se não passa por Cristo, não tem graça. Se não passa por Cristo, não tem Deus. Se não passa por Cristo, é corrupto. E eu imagino sempre Cristo assim como um funilzão, né? Cristo é um funil da existência do homem. E tudo que passa num funil tem que passar assim, ó, né? E tem algumas coisas na vida que vai tentar passar assim, ó, em Cristo, ó. Não passa. Não vai passar. Então, a gente tá a 1 minuto e meio da live cair. Mas aqui tem alguns comentários.
que vale a pena ser falado aqui, que é um cara diferenciado. Meu Deus, que depoimento. Obrigado, Senhor, pela vida desse jovem. Faça, Senhor, a sua vontade na vida dele. Ele é a prova de que a palavra de Deus é viva e eficaz, não volta vazia. Muito bom. E isso aí. Reinar sendo corpo e herdar sendo filho. Muito bom. Deus é Pai, mas Jesus continua Senhor. Muito bom. Muito bom. E como, é isso aí, como o pessoal. nome é Bíblia na mesa, como o nome é Bíblia na mesa, então fica a ideia de ler Efésios 1, Romanos 5 e 1 Pedro 2. Lê esses 3 capítulos aí que vocês vão. Que eu acho que é o resumo de tudo que a gente falou. Assim. Se tiver alguma coisa errada, você vai encontrar a resposta. Se a gente falou algo de errado, tá aí a resposta nesses capítulos. Efésios 1. Efésios 1, Romanos 5 e 1 Pedro 2. 1 Pedro 2. A gente já volta, pessoal. Beijo. Já voltamos aqui. Vou chamar o REC de novo.